Olá, hoje a gente vai investigar um rastro curioso, o da energia elétrica que some no Brasil. É verdade. Quase um quinto, né, de toda a eletricidade gerada parece que evapora antes de chegar na tomada. Exato. Onde será que está esse vazamento principal? A gente tem aqui um resumo bem completo, com dados aí dos últimos 15 anos, 2008 a 2023. 20 boas, né? ANEEL, ONS, EPE. Isso, a ANEEL, o ANS e a EPE. E a nossa missão aqui é tentar entender onde e por que essa energia toda se perde pelo caminho. E olha, o número de partidas já, assim, assusta um pouco. Perdas totais ficam ali entre 15% e 20%. É muita coisa. É como se, sei lá, a cada 5 caminhões de energia saindo da usina, um simplesmente não chegasse ao destino. Onde é que está a maior parte dessa perda toda? É um volume bem considerável, sem dúvida. Para a gente entender, a gente precisa olhar as etapas, né? Primeiro na própria geração. Na usina mesmo? Isso, na usina. Já tem perdas ali, é inerente ao processo, sabe? Perdas térmicas, hidráulicas. Transformar água, vento, calor em eletricidade não é 100% eficiente. Ok. Mas o ponto crucial mesmo vem depois, na transmissão, que são aquelas linhas enormes que a gente vê cortando o país. As de alta tensão. Exatamente. Ali as perdas são relativamente baixas. Ficam entre 3% e 5%. São perdas que a gente chama de técnicas. Basicamente é o calor que se dissipa pela resistência dos cabos, né, ao longo das distâncias. A física explica bem essa parte. Entendi. Então, se na transmissão a perda é mais controlada, por que o número total dispara para esses 15% a 20%? Onde que acontece o grande salto? O salto acontece na última etapa, a distribuição. A que chega na cidade. Isso, é a rede que sai das subestações e vai se espalhando pelos bairros, pelas ruas, até chegar finalmente nas casas, nos comércios. É aí que as perdas, assim, explodem. Vão para a faixa de 10% a 15% do total que foi gerado lá atrás. Nossa, bem mais. Bem mais. E o interessante é a natureza dessa perda na distribuição. Uma parte ainda é técnica, claro. Tipo o quê? Aquecimento dos fios de baixa tensão, os transformadores nos postes, esse tipo de coisa. Mas olha, uma fatia muito significativa é o que a gente chama de perdas não técnicas. As perdas não técnicas. Imagino que aqui entram as ligações clandestinas, os famosos gatos. Mas é só isso. Os gatos são, sim, um componente enorme do problema. O material que a gente analisou aqui aponta um prejuízo estimado com furto de energia. Prejuízo mesmo, né? Sim, na casa dos 10 bilhões por ano. 10 bilhões? Nossa! É muito dinheiro. Para ter uma ideia, isso é mais do que o orçamento anual de muitas capitais brasileiras. Impressionante. Mas não é só o furto, o gato. Entram também outros fatores, como erros de medição nos relógios de luxo, sabe? Às vezes o medidor está antigo, impreciso. Problemas de cadastro das unidades consumidoras e até a inadimplência. Embora a inadimplência não seja energia perdida fisicamente, ela impacta o balanço financeiro das distribuidoras e acaba entrando nesse cálculo de perdas comerciais, que é parte das não técnicas. Entendi. 10 bilhões por ano desviados. É um número que realmente choca. E o resumo que a gente tem de como a dinâmica meio curiosa nesse ponto, certo? Parece que teve uma melhora, mas depois piorou de novo. Exatamente isso. Teve um período ali entre 2014 e 2018 em que houve uma redução nessas perdas não técnicas. Que bom! Sim, e muito disso foi ligado a investimentos que foram feitos em modernização das redes e também na instalação daqueles medidores inteligentes, digitais. Parecia um caminho promissor, né? Sim. Contudo, o período mais recente, que vai de 2019 a 2023, viu um aumento de novo, tanto das fraudes, dos gatos, quanto de problemas ligados à infraestrutura mais antiga, mais sobrecarregada, principalmente em áreas de periferia urbana. Mas espera aí. Se a gente teve mais tecnologia entrando, como esses medidores inteligentes que você mencionou, por que as fraudes voltaram a crescer? A tecnologia não está sendo suficiente ou a questão é mais complexa? É uma ótima pergunta. A tecnologia ajuda, com certeza, mas ela não é uma solução mágica, né? Uma bala de prata. Certo. Esse aumento recente pode estar ligado a vários fatores. Questões socioeconômicas podem pesar, a sofisticação das próprias fraudes, o pessoal inventa maneiras de burlar os sistemas novos também, e talvez
um ritmo de fiscalização e de investimento na renovação da rede que não consegue acompanhar a velocidade do problema em algumas áreas específicas. E falando em áreas, as diferenças regionais são bem grandes. Sim, o material mencionava isso. Onde que a situação é mais crítica no Brasil? Olha, os dados da ANEEL mostram isso consistentemente. As maiores taxas de perdas na distribuição estão concentradas nas regiões Norte e Nordeste. Ah, é? Quanto? Em alguns locais específicos, pode superar os 25%. Nossa, 1/4 da energia? Exatamente. É um contraste muito grande com as regiões Sul e Sudeste, onde os índices são bem menores, embora ainda existam perdas, claro. Entendi. E tem luz no fim do túnel? Quer dizer, o que a pesquisa aponta como caminhos, como soluções para isso? Tem potencial, sim. Existem pesquisas de universidades importantes, como USP e Unicamp, que foram citadas nas fontes que a gente usou. Sim. E elas sugerem que uma modernização mais ampla da rede, com mais automação e o uso intensivo do que a gente chama de smart grids, as redes inteligentes, poderia reduzir o total de perdas no país em até 30%. 30%. Reduzir quase 1/3 das perdas atuais? Isso seria fantástico para a eficiência do sistema. Mas como que essas smart grids funcionam na prática para ajudar nisso? Pensa nas smart grids como uma rede elétrica com mais cérebro, mais inteligência mesmo. Ok. Elas usam muitos sensores, medidores digitais que se comunicam, e essa comunicação é bidirecional. Ou seja, a distribuidora consegue ter uma visão em tempo real do que está acontecendo em cada ponto da rede. Ah, legal. Isso permite identificar coisas como sobrecargas, falhas, desvios de energia e até as fraudes de forma muito mais rápida e precisa, além de permitir que a empresa faça manobras remotas para isolar um problema ou para otimizar o fluxo de energia na rede. O Brasil perde, sim, uma quantidade enorme de energia elétrica, principalmente na rede de distribuição, aquela que está mais perto do consumidor final. Exato. E a causa é uma combinação. Problemas técnicos, tipo fios e equipamentos antigos desgastados, Isso. e um componente muito pesado de perdas não técnicas, onde o roubo de energia, os gatos, lidera com esse prejuízo bilionário, mas que também inclui falhas de medição e outros problemas. Perfeito. E as soluções que o material aponta passam justamente por atacar essas duas frentes, né? Investir pesado em modernização, principalmente com as smart grids, intensificar e tornar mais inteligente o combate às fraudes, usando tecnologia e uma fiscalização mais direcionada, e, claro, acelerar a renovação da infraestrutura física da rede, que em muitos lugares já está pedindo para ser trocada. Aumentar a eficiência energética do sistema elétrico brasileiro depende muito de ações coordenadas nessas áreas. Fica então talvez uma provocação final para a gente refletir se o prejuízo só com as fraudes chega nesses 10 bilhões por ano, que outros fatores talvez sociais, econômicos ou até culturais podem estar por trás alimentando esse fenômeno numa escala tão grande. Isso vai além da questão puramente técnica ou da fiscalização da rede elétrica, né? Com certeza. É uma questão bem mais profunda. Algo para a gente continuar pensando até a próxima exploração.